Nosso tema hoje, pega as escrituras aí, pega as escrituras. Antes eu quero dizer o seguinte: nós não estamos aqui, meu amigo, minha amiga, para ofender, para criticar a fé de ninguém. Nós estamos aqui para pregar a palavra do Senhor. Agora, se as pessoas têm uma fé que contraria as escrituras, nós não podemos fazer nada. O batismo em o nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso tema. Pega as escrituras. Esse é o momento importante agora. É o momento mais importante do programa, é o momento em que nós estudamos as escrituras. O batismo no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu pergunto para o amigo: em qual batismo devo acreditar? No batismo bíblico ou no batismo que não tem fundamentação bíblica? Quero dizer aos amigos o seguinte: nenhuma doutrina pode se basear em um único verso da Bíblia. Nenhuma doutrina, tá? Nenhuma. Nós vamos direto ao assunto. Quem mandou batizar? E qual é a finalidade do batismo? Jesus disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, versículo 15 e 16. Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, versículo 15 e 16. O evangelho é pregado a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer no evangelho e for batizado será salvo. É importante você, meu amigo, saber que o evangelho deve ser o evangelho que Jesus mandou pregar. Não pode ser um evangelho diferente. E por que o evangelho é pregado a toda criatura? Porque nós, os seres humanos, nós nascemos, fomos criados para sermos filhos de Deus. Mas com o desvio, com a queda de Adão, todos os seres humanos deixaram de ser filhos de Deus, por natureza, e passaram a ser criaturas. E para serem filhos de Deus novamente, eles só são filhos de Deus por meio do batismo. Isso é muito sério, tá? Então Jesus foi quem mandou pregar o evangelho e mandou batizar. Jesus veio ao mundo para nos salvar, meu amigo, do quê? Do quê? Jesus é o nosso Salvador. Ele nos salva do quê? Nosso irmão Mateus, no capítulo 1, versículo 21, Mateus 1 e 21, e dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus salva o seu povo dos seus pecados. Amém? Então, ser salvo do pecado é ser salvo, meu amigo, minha amiga, do quê? Nosso irmão Paulo, escrevendo aos Romanos, Romanos 6, versículo 23, ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, agora por meio de quem? De Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6 e 23. Em que nome, então, nós devemos pregar o arrependimento para a remissão dos pecados, para perdão dos pecados? Jesus salva o seu povo dos pecados, mas salva como? Como é que é isso? Vamos ler em que nome, então, as Escrituras mandam pregar o arrependimento para a remissão dos pecados? Lucas 24, versículo 46 e 47, diz assim: assim está escrito, que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. É no nome de Jesus que acontece a remissão dos pecados, e era para ser pregado no nome dele, e assim foi mandado, assim foi orientado em todas as nações, começando por Jerusalém. A remissão. A palavra remissão não é do seu repertório. Então vamos dizer aqui o que é remissão. Remissão, segundo o dicionário, é ação ou efeito de remir. Não ficou muito claro, né? Então remir, o que é remir? Remir é isentar, libertar, livrar, expiar, pagar. Nós recebemos a libertação dos nossos pecados, somos livres dos nossos pecados são expiados ou pagos por meio do nome de Jesus. A importância do nome de Jesus para a remissão dos pecados. Dará à luz um filho, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? E no nome dele deve ser pregada a remissão dos pecados. Eu trago aqui uma pergunta para você, meu amigo, minha amiga. A salvação é garantida só pelo fato de dizermos: eu creio em Jesus, eu creio em Jesus. Será que é assim? Glória a Deus, aleluia, Jesus, Jesus. Será que é assim? Vamos ver então como a salvação é garantida. Vamos ver? João 3, versículo 18. Quem crê nele, falando de Jesus, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não crer no nome de Jesus
é condenação na certa. Por quê? Porque o perdão dos pecados está no nome de Jesus. Eu posso crer na pessoa de Jesus e deixar de crer na invocação do nome de Jesus e perder a minha salvação. Nós já vimos no dicionário que remir ou remissão é ser isentados do seu pecado, libertado, livre e ter os seus pecados pagos. Então nós temos que encontrar nas Escrituras a importância do nome de Jesus. E aí nós vamos encontrar a importância do nome de Jesus no batismo, na invocação. Atos 4, versículo 12 diz assim: em nenhum outro há salvação. Nós já vimos que salvação é ser livre dos pecados. Em nenhum outro há salvação. Por quê? Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Esse texto afirma bem categoricamente, assim bem forte, que a salvação é alcançada por meio do nome de Jesus. Em nenhum outro nome, não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Debaixo da terra não tem nenhum nome. Então a invocação dos santos, como muitos creem, não salva. O único nome que, segundo as Escrituras, contém a salvação é o nome de Jesus. Eu quero mostrar, meu amigo, para você aqui agora. Isso é pesado, mas eu tenho que mostrar. Eu vou mostrar que na prática, a cristandade não crê que o nome de Jesus está acima de todo nome. Isso é muito sério. Não creio que só existe salvação no nome de Jesus, porque invocam outros nomes, batiza até em títulos. Caso acreditasse, não invocaria outros nomes. Caso acreditasse, na prática, que o nome de Jesus está acima de todo nome, não aceitariam serem batizados em títulos ou em outros nomes. Nós lemos Atos 4, 12, debaixo do céu não há outro nome. Vamos ler aqui Filipenses 2, versículo 9 e 10, que diz que o nome de Jesus foi exaltado acima de todo nome. Os crentes na prática não acreditam na prática que devemos fazer tudo em nome de Jesus, conforme nosso irmão Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 3, versículo 17. E por que o nome de Jesus está acima de todo nome? Filipenses, eu disse, 2, versículo 9 e 10. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, exaltou Jesus soberanamente, e deu a Jesus um nome que é sobre todo nome. Olha isso, um nome que está acima de todo nome. Mas mesmo assim as pessoas querem. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não menciona o nome de ninguém. E por que Deus fez isso? Para que ao nome, não é para que a Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Filipenses 2, versículo 9 e 10. Qual então o nome hoje mais poderoso? Nós já falamos, o nome mais poderoso é o nome do nosso Senhor Jesus. Efésios 1, versículo 18 ao 21, diz assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, a qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Acima de todo o principado Jesus está, e poder e potestade, e domínio, e acima de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. O nome de Jesus está acima de todo nome. Eu li Efésios 1, versículo 18 ao 21. Também a carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 3 ao 4, fala que Jesus herdou um nome excelente, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Jesus assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Por isso, a salvação, eu digo, está contida no nome de Jesus. E também os profetas falam de Jesus. Os profetas falam. Atos 10 e 43, a este de Jesus dão testemunho todos os profetas dão testemunho de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Perdão dos pecados pelo seu nome. Salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna por Cristo Jesus. Mas como recebemos a vida eterna? Por meio da invocação do nome de Jesus. Olha, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome, Atos 10 e 43. Então qual o único meio, meu amigo, de alcançar a vida eterna? Eu vou ler João 20, versículo 30 e 31. Jesus, na verdade, operou muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, estão escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha, meu amigo, para que, crendo, tenhais vida em seu nome.
Você deve crer que Jesus é o Filho de Deus. E crendo assim, você recebe vida por meio do nome de Jesus, na invocação do nome de Jesus. Hoje a cristandade tem dificuldade em crer que Jesus é o Filho de Deus. Muitos acham que Jesus também é um Deus. O Deus Filho, o Deus isso. Meu amigo, Jesus é Filho de Deus. João 20, versículo 30 e 31. Também, nosso irmão João também fala em 1 João 2 e 12, ele diz assim: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os vossos pecados. Amém? Amém. Graças a Deus, pelo nome de Jesus, são perdoados os nossos pecados. Não há dúvida que os nossos pecados é perdoado ou são perdoados por meio do nome de Jesus. Quero perguntar para você, quem é a vida? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. E como receber a vida? Como? Como receber a vida? Porque todos quanto fossem batizados em Cristo, vos revestisse de Cristo. Gálatas 3, 27. Quando nós somos batizados em nome de Jesus, nós revestimos de Cristo. E quando revestimos de Cristo, nós recebemos vida, porque Jesus diz: eu sou a vida. Jesus afirmou ser o quê? Caminho, verdade e vida. E como receber a vida? Vamos ler em João então 1,12. João 1,12. Como receber a vida? Tem muitos crentes que acham assim, que aceitar Jesus é levantar a mão. Levantei a mão. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Levantar a mão é só um sinal para você ir à frente, receber uma oração e depois ser batizado no nome de Jesus. Aí você recebeu Jesus. Porque nós recebemos Jesus, revestimos de Jesus por meio do batismo. João 1,12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem são os filhos de Deus? Os que creem no nome de Jesus. Então, quando é que nós recebemos, aceitamos Jesus mesmo? Quando somos batizados em nome de Jesus. Amém? Olha que testemunho maravilhoso o nosso irmão João deu. 1 João 5, versículo 11 ao 13. 1 João 5, versículo 11 ao 13. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas eu vos escrevo a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Nós lemos Gálatas 3 e 27, porque todos quanto fosse batizado em Cristo, revestiste de Cristo. E nós lemos aqui o testemunho do nosso irmão João, que fala que nós temos a vida quando nós cremos no nome de Jesus. Essas coisas eu escrevo a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Amém? Que conselho então nós temos da palavra? Vou trazer aqui a palavra que nosso irmão Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 17. Colossenses 3, 17. Nosso irmão Paulo diz assim: e tudo o que fizerdes, por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai. Você tem obedecido a este mandamento ou tem obedecido a palavra dos homens? Você obedece a palavra ou a tradição? Porque você faz tudo em nome de Jesus ou faz em nome de títulos? Em nome do Pai, em nome de não sei quem, é isso? Meu amigo, diante de tudo que nós estudamos já até agora a respeito do nome de Jesus, eu pergunto, por que a maioria das igrejas não batizam no nome de Jesus? Que nome está acima de todo nome? Você sabe que é o nome de Jesus. E por que então batizar em outro nome ou em títulos? O que devemos invocar para sermos salvos? Atos 2, versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. E será salvo do quê? Dos seus pecados. Segundo a Bíblia, existe salvação em outro nome? Não existe. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Pense nisso. Pense nisso que eu estou colocando para você. Eu ainda trago alguns questionamentos. Em nome de quem são realizadas as obras que eu vou dizer agora? Olha, oração pelos enfermos. Em nome de quem? De Jesus, né? Todo mundo faz isso. Unção dos enfermos em nome de Jesus. Expulsar demônios em nome de Jesus. Campanha de libertação em nome de Jesus. Qual nome está acima de todo nome? É claro que é o nome de Jesus. E por que só o batismo não é feito no nome de Jesus? Por que, meu amigo, só o batismo não é feito no nome de Jesus? Sabe por quê? Porque o inimigo não quer que você receba a vida. Você pode até ser crente, o inimigo não liga com isso não. Agora você não pode receber a vida eterna. Muitos dizem que batizam no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cumprindo Mateus 28, 19. Eu pergunto para você, meu amigo, sabe quantas pessoas a Bíblia mostra que foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Nas Escrituras, quantos tem que foram batizados assim? Nenhuma pessoa. Você assustou? Nenhuma.
Me mostre um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na Bíblia. Não tem nenhum. Eu quero chamar a sua atenção agora, preste bastante atenção. Nós vamos ver agora como os apóstolos batizavam. Em que nome Pedro ordenou que fosse batizado quase 3.000 pessoas? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2, versículos 38 e 41. Em que nome Pedro mandou batizar? E batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não, em nome de Jesus. O batismo em nome de Jesus, meu amigo, era uma prática em todos os lugares nos dias dos apóstolos. Em Jerusalém, você pode conferir Atos 2 e 38. Na cidade de Samaria, Atos 8, versículo 12 e 16. Em Cesareia, Atos 10 e 48. Em Éfeso, Atos 19 e 5. Em Roma, Romanos 10 e 13. Em Corinto, 1 Coríntios 6 e 11. E em todas as nações, conforme está escrito em Lucas 24 e 47. E como foram batizados os crentes em Samaria? Atos 8, 12. Mas quando eles creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, Filipe pregava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus. Pregava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus. Se batizavam homens e mulheres, porque sobre nenhum deles havia sido ainda descido o Espírito Santo, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 8, versículo 12 e 16. Como foram batizados ali em Cesareia? Atos 10, 48. Mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Amém? Em Éfeso, Atos 19, 5, quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha quantos testemunhos. E Paulo, como foi batizado? Paulo, o grande apóstolo. Atos 22, versículo 16. E agora foi dito para Paulo: por que demoras? Por que te demoras? Levanta-te, batiza e lava os teus pecados. Que jeito? Invocando o nome do Senhor. Você quer ser livre dos seus pecados? Invoque o nome do Senhor Jesus na hora do batismo. Você fez isso? Então eu digo, o nome de Jesus deve ser invocado no batismo. Amém? Graças a Deus. Eu quero fazer agora documentos que provam a mudança do batismo do nome de Jesus para os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Eu trago aqui a Enciclopédia Católica. A Enciclopédia Católica, volume 8, diz assim: Justino Mártir foi um dos primeiros padres da Igreja Católica Romana que ajudou a modificar o artigo batismo de em nome de Jesus Cristo para o título de Pai, Filho e Espírito Santo. É uma enciclopédia católica, um documento que não é meu. Uma outra enciclopédia aqui, Eschaf, que é S-C-H-A-F-F-H-E-R-Z-O-R-O-R-G. Erzorg, Enciclopédia do Conhecimento Religioso, diz assim, volume 1, página 435, edição de 1966. O Novo Testamento só mostra o batismo no nome de Jesus, o que ainda acontece até mesmo no 2º e 3º século. Enciclopédia da Religião e Ética diz assim: do Senhor Jesus Cristo, uma frase sinônima, não há nenhuma evidência do uso do nome da Trindade. Essa aqui é a Enciclopédia da Religião. E o livro também, História da Igreja, por Passeador de Williston, página 87, na edição de 1957, diz assim: com os primeiros discípulos, geralmente o batismo era no nome de Jesus Cristo. São livros. Um dicionário da Bíblia também, por James Hastings, volume 1, na página 245, na edição de 1906, diz assim: além disso, não há nenhuma menção no Novo Testamento de qualquer um que foi batizado no nome da Trindade. Não há, de fato, nenhuma menção. Enciclopédia Hastings, Enciclopédia da Religião, volume 2, na página 377, em relação com Atos 2 e 38, o nome era sinônimo de pessoa. O pagamento se fazia sempre em nome de alguma pessoa, referindo-se à propriedade. Portanto, ao serem batizados no nome de Jesus, se convertiam em sua propriedade pessoal, vós sois de Cristo. 1 Coríntios 3, versículo 23, essa enciclopédia que fala isso. Amém? Nosso irmão Tiago, ele fala de um bom nome que foi invocado sobre nós. Porventura não blasfemam eles, nosso irmão Tiago diz. O bom nome que sobre vós foi invocado, meu amigo, um bom nome sobre você quando você foi batizado? Foi? O texto diz: o bom nome, não os bons nomes. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós vamos trazer outros versos aqui que prova o batismo em nome de Jesus. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fosse vós batizados em nome de Paulo? 1 Coríntios 1, versículo 13. Então isto prova que as pessoas eram batizadas em nome de Jesus. Também nosso irmão Pedro, o que disse Pedro das coisas que ele tinha visto e ouvido? Pedro diz assim: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Atos 4, de 20.
Então Pedro nunca ouviu, meu amigo, que o batismo devia ser feito no nome da Trindade. Pedro era um dos 11 quando Jesus deu a suposta ordem em Mateus 28 e 19. Mateus 28 e 16 confirma que Pedro estava ali, ou ele está mentindo. Quando então começaram as mudanças? No ano 313 depois de Cristo, a igreja começou a batizar em nome da Trindade. E aproximadamente no ano 500 depois de Cristo, o batismo em nome da Trindade tornou-se universal, uma prática universal. Mas foi somente em 538, pelo decreto de Justiniano, que tornou-se obrigatório às pessoas de todo o mundo a crerem na Santíssima Trindade Católica, com pena de serem aprisionadas e até levadas à morte se não acreditassem. E a Igreja Católica confirma essa mudança sobre o batismo no catecismo em inglês. A Igreja Católica declara no Catecismo Bíblico, na página 164, que a forma do batismo antes do Concílio de Nicéia era em nome de Jesus e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um catecismo, tá? É muito importante isso. O batismo em nome de Jesus é o único batismo bíblico. Na Bíblia não existe nenhuma prova de que pessoas foram batizadas na Trindade, porque a Trindade é a doutrina romana da Igreja Católica, desenvolvida por Tertuliano no ano 160 a 220 e oficializada como dogma da Trindade. A oficialização do dogma da Trindade ocorreu no quarto século, nos concílios de Nicéia, em 325, e Constantinopla, 381. Então a história também apresenta para nós. Então a Igreja Católica usa esse batismo como um sinal que identifica quem pertence à Igreja Romana. Criar um sinal, é isso. A Igreja Católica Apostólica Romana, no seu catecismo, reconhece como um católico todo aquele ou aquela que foi batizado em nome da Trindade. Está aqui, Catecismo Católico, página 353, 354, parágrafo, inciso 1271 e inciso 1278, são documentos católicos. Ela diz que todos que são batizados em nome da Trindade são católicos, por isso chamam os evangélicos que são batizados de irmãos separados. É isso. No livreto que promove o ecumenismo, esse livreto por nome de A Um Só Rebanho, vendido nas editoras Paulina, deixa claro que qualquer pessoa que queira se tornar católico não precisa ser rebatizada, se já foi na forma da Igreja Mãe, assim que está escrito no livro. Casamentos já estão ocorrendo na Igreja Católica Romana sem necessidade de primeira comunhão ou qualquer formalidade, bastando a apresentação do certificado do batismo das igrejas. E ele menciona aqui as igrejas. Olha o que o livreto diz. O livreto haverá um só rebanho, na página 251, 252, edição de Loyola de 1989. Diz assim: diversas igrejas, o livreto diz, batizam sem dúvida validamente. Por esta razão, um cristão batizado numa delas não pode ser rebatizado, nem sequer sob condição. Consequentemente, as certidões de batismo dessas igrejas, valem para nós, os católicos, como se fosse certidão da Igreja Católica. São elas, igrejas orientais, episcopais do Brasil, luterana, metodista, presbiteriana, congregacionais, batistas e adventistas. Infelizmente, o documento é verdadeiro. O batismo constitui um fundamento da comunhão entre todos os cristãos, também com os que ainda não estão em comunhão plena com a Igreja Católica. Com efeito, aqueles que creem em Cristo e foram validamente batizados acham-se em certa comunhão, embora não perfeita, com a Igreja Católica. Justificados pela fé no batismo, são incorporados a Cristo e por isso, com razão, são honrados com o nome de cristão e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. Catecismo Católico, página 353, o inciso 1271. O rito essencial do batismo consiste em mergulhar na água o candidato ou em derramar água sobre a cabeça, pronunciando a invocação da Santíssima Trindade, isso é, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Catecismo Católico, página 354, o inciso é 1278. Esse é o livreto Catecismo. Então, regras do ecumenismo. A regra do ecumenismo é a seguinte: no manual que contém todas as regras sobre o ecumenismo e na encíclica Unitatis Redintegratio, o Papa confirma que o batismo da Igreja Adventista e de outras igrejas protestantes que batizam em nome da Trindade são válidos ecumenicamente falando e que não precisam ser rebatizadas as pessoas que vierem a se tornar católicos, que se tornar católico um dia. O Diretório para a Aplicação dos Princípios, Normas sobre o Ecumenismo, na página 196, edição de 1994. Eu quero só ler mais um documento aqui que diz assim: esse documento foi escrito pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. É o documento que diz assim: o que é ecumenismo? Diz assim esse documento: a base da unidade dos cristãos é o batismo. O documento diz assim: você sabia que nossa igreja, a Igreja Católica, reconhece como válido o batismo de muitas igrejas? Se realizar o rito corretamente, eles dizem, não é possível fazer uma lista de todas as igrejas que consideramos ou não válido o batismo, mas em geral há 3 exigências para o reconhecimento do batismo. A Conferência Nacional dos Bispos falando: primeiro, que seja feito com água;
Que a igreja que batiza manifeste fé na Trindade e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que haja honesta intenção de inserir o batizado na igreja de Cristo. Bento 16, ele diz assim: a igreja católica é a mãe de todas as igrejas cristãs. Por isso outras igrejas não devem ser consideradas irmãs da igreja católica. Não, ele diz, não são irmãs, são filhas, ele fala. Falando aqui de Mateus 28, 19, vou terminando aqui, a atitude de Pedro, Paulo e de outros apóstolos não teria aprovação, a menos que eles estivessem cumprindo exatamente a ordem dada pelo Senhor Jesus. Sendo isso verdade, o original de Mateus 28, 19 nunca poderia ser o que conhecemos hoje nas Bíblias atuais. Com base nos fatos históricos, há forte evidência que já a partir do segundo século o texto original sofreu modificações para enquadrar a recém-criada doutrina da Trindade. A Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia católica, ela traz no rodapé de Mateus 28, 19 uma verdade expressa nela que diz que o batismo foi mudado. Olha, é possível que em sua forma precisa, falando de Mateus 28, 19, essa forma reflita a influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro dos Atos dos Apóstolos fala de batizar em nome de Jesus. Mais tarde deve ter sido estabelecida a associação do batizado em nome das três pessoas da Trindade. Quaisquer que tenham sido as variações nesse ponto, a realidade profunda permanece a mesma. É a própria Bíblia Católica afirmando que Mateus 28, 19 foi mudado. Também o livro Introdução ao Cristianismo, o próprio Papa Bento XVI, ele diz assim, olha o que ele diz, Mateus 28, 19 teve a sua origem na cidade de Roma. Ele diz, é o Papa Bento XVI falando que Mateus 28, 19 teve a sua origem na cidade de Roma. Que Deus, meu amigo, minha amiga, te abençoe em nome de Jesus. Que Deus possa dar graça e paz a todos vocês. Se quiserem entrar em contato conosco, pode entrar, nós estaremos enviando esse estudo para você com alegria. Que Deus abençoe. Quero pedir para você que tolere, ouça a palavra de Deus, mas não creia em mim, não. Creia no que as Escrituras falam, busque conferir nas Escrituras. Que Deus abençoe. Nós estaremos orando em nome de Jesus. Querido Deus, eterno e soberano Pai, Criador dos céus e da terra, bendito seja o teu santo e maravilhoso nome. Eu sei, ó Deus eterno, que o tema de hoje foi um tema assim que choca as pessoas. Mas eu sei, ó Deus eterno, que o teu Espírito, ó Pai, pode convencer as pessoas. Gostaria, ó Deus eterno, de não estar aqui falando essas palavras que estou falando, muitas vezes que contraria uma porcentagem grande da cristandade, da prática da cristandade. Mas eu peço a Deus que o Espírito do Senhor possa iluminar a mente e o coração de cada pessoa. Que a palavra do Senhor possa encontrar lugar nos corações de cada um. E que o sacrifício de Jesus possa encontrar valor na vida de cada pessoa. Que o nome de Jesus possa ser invocado, Senhor. Que as pessoas aprendam a invocar o nome de Jesus na hora do batismo. E não somente na hora da necessidade do dia a dia. Eu rogo por cada pedido de oração, Senhor, por cada pessoa que fez o seu pedido de oração. Estenda suas mãos poderosamente, ó Deus querido, sobre a vida de cada um. Auxiliando, repreendendo o espírito de enfermidade, Senhor. O mal no nome santo de Jesus. Dando força, graça e paz para cada pessoa. Mas acima de tudo, Senhor, eu te peço que o Senhor possa encorajar cada pessoa para decidir ao teu lado, ao lado da verdade do Senhor. Te dou graças por tudo e por esse programa, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém.